porque aí é uma maneira já científica, digamos assim, que já faz. Vocês estavam mostrando ainda, estava no começo da tua fala, Morgane. A animação dos textinhos e tal. É que a minha internet caiu e ficou ali uma lacuna. Nesse exemplo, a narrativa ela ficou dividida nessas 3 partes. Na verdade, tem que ver o que a gente vai achar nas entrevistas para poder falar sobre, né? Uma olhada no material que o Luiz já tinha passado, né? E eu vi que a gente tem muitas entrevistas infinitas. Um site, uma imagem de um livro, uma imagem de não sei o quê. Eu prefiro salvar todas as informações a respeito de onde eu encontrei essa imagem. Ah, sim. Isso não tem problema. São sons muito, como você falou, né, Elaine, muito pequenos. Eu não sei como é que funcionaria isso. Isso tudo a gente pode fazer, tá? A gente tem que colocar isso no roteiro. Posso só falar uma coisinha? Eu acho achei muito bom. Muito obrigada. Fico um pouco com receio de ficar umas coisas muito diferentes, sabe, uma da outra. Não sei. Já facilita para quem, por exemplo, é cego, né? Mas também facilita para eu não ter que ler. Eu posso só escutar porque eu sei que o que está ali no negócio... Enfim. Na verdade, nem foi ela, foi o Juno que fez os créditos finais. Se eventualmente alguém lembrar de alguma coisa ou alguém tiver uma contribuição, acho que é tranquilo usar também, né? O projeto Políticas da Emoção e do Gênero na resistência às ditaduras do Cone Sul, ele surgiu das pesquisas que o LEG tem feito, né? O Laboratório de Estudos de Gênero e História tem realizado desde 2005, que a gente chama de Projeto Cone Sul, né? Pesquisas que enfocam as questões de gênero e feminismos nas ditaduras que ocorreram no Cone Sul, né? Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, né? De uma perspectiva comparativa e cruzada nesse período dos anos 1960 a meados dos anos 1980. Esse projeto ele trabalha com entrevistas e outros materiais que nós recolhemos ao longo desses anos, mas ele traz como novidade o enfoque da história das emoções. Então, nós tentamos relacionar as questões ligadas às emoções e ao gênero nesse contexto das ditaduras do Cone Sul e especialmente nos movimentos de resistência às ditaduras. Por exemplo, né, a gente poderia citar as organizações de familiares de desaparecidos, cujo protagonismo foi muito das mulheres e que utilizaram a sua tristeza, o seu luto, né, não somente como força para lutarem, mas também como formas de sensibilizar a opinião pública. Então, o uso das emoções aparece, né, em muitos contextos e como se sabe bem, as emoções e as políticas elas estão muito enredadas. Todos esses sentimentos aparecem nas nossas pesquisas, né, entre as pessoas que foram militantes dos movimentos de esquerda, dos movimentos feministas, dos movimentos LGBT, que resistiram às ditaduras no Cone Sul. O projeto teve vários resultados concretos. Entre esses resultados, eu gostaria de ressaltar várias teses, dissertações de doutorado, de mestrado, vários TCCs, né, trabalhos de conclusão de curso de graduação, vários artigos, várias apresentações em congresso, mas ele também ganhou um livro,
né? Um livro no qual nós temos capítulos sobre cada um desses sentimentos e emoções e que procura, então, sintetizar os resultados dessa pesquisa. Esse livro está disponível online, gratuitamente, para todos e todas. E esses capítulos, eles têm uma correspondência aos vídeos que nós estamos apresentando aqui. Esse aqui é um vídeo de apresentação e depois, então, você vai poder assistir os vídeos sobre cada uma dessas emoções que vão estar totalmente disponíveis no canal do YouTube do LEG. Todo esse material está reunido também na página do LEG na internet, que é www.leg.cfh.ufsc.br. Essa pesquisa foi coordenada por mim, mas teve muitos participantes imprescindíveis, estudantes de graduação, de mestrado e doutorado da UFSC, né, especialmente do programa de pós-graduação em História e do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, e também colegas professores da UFSC e de outras universidades. Algumas dessas colegas começaram no LEG como estudantes e continuam participando das nossas redes e das nossas pesquisas. Eu gostaria de agradecer muito a todas essas pessoas e às bolsistas de iniciação científica e de apoio técnico desse projeto. Essa pesquisa ela só foi possível de ser feita e de ser publicada dessa maneira pelo apoio que nós tivemos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, através do edital universal de 2016 e inclusive de alguns editais anteriores cujos resultados também estão expressos nesses resultados que nós estamos apresentando agora. Eu gostaria também de agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, que nos deu a infraestrutura e que também propiciou algumas bolsas de PIBIC, né, de iniciação científica. E a toda a equipe do LEG, especialmente aqui incluindo as professoras Joana Maria Pedro, Janine Gomes da Silva e Soraya Carolina de Mello, cujo trabalho conjunto e em equipe tem sido fundamental para as minhas pesquisas e para as pesquisas desse grupo. Por fim, eu gostaria de agradecer muito especialmente a todas as pessoas que foram entrevistadas ao longo desses anos do projeto CONISUL pelo laboratório e que formam o nosso acervo de entrevistas orais e que são a substância do nosso trabalho de pesquisa e de divulgação. Convido a todas vocês, a todos e a todas, a fazerem essa viagem conosco pelo CONISUL através das emoções e do gênero.